Boa tarde, meu nome é João Matheus e eu vou estar apresentando o webinar sobre hidrostática. Bom, mais precisamente, o assunto do meu webinar vai ser sobre cálculo de pressão, utilizando a equação de Bernoulli. O objetivo vai ser descobrir qual a pressão de saída de água fria da minha residência. Para tornar o exemplo mais prático e didático, vou utilizar o chuveiro como ponto de saída d'água, pois pelo fato da minha casa possuir apenas um andar e tubulação no mesmo diâmetro em todos os cômodos, a pressão não varia muito nos demais pontos. Bom, os dados que a gente vai utilizar para realizar esse cálculo vai ser o diâmetro de saída da caixa d'água, no caso o diâmetro da tubulação, que é de 50 mm, e o seu diâmetro interno é de 44 mm. Esse valor aqui ele é tabelado e pode variar de acordo com a fabricante da tubulação. O diâmetro de chegada, que no caso é no chuveiro, ali no cômodo do banheiro, é de 25 mm e seu interno é de 21,60 mm. Aqui temos Z1 e Z2, que são duas cotas de altura. O Z1 ele trata da altura do chão até o nível mínimo de água da caixa d'água, ou seja, até a base da caixa d'água, que é um valor total de 4,6 metros. E o Z2 é a altura do chão até o ponto em questão, no caso é do chuveiro, que aqui em casa mede 2,20 metros. A diferença entre essas duas cotas, no caso Z1 menos Z2, a gente chama de MCA, ou seja, metros de coluna d'água. Ou seja, 4,6 menos 2,2 vai dar 2,4 metros. A vazão do chuveiro foi medido e deu um total de 0,06 litros por segundo. E o comprimento equivalente dos dois ramais, tanto de 50 mm e de 25 mm, foi respectivamente de 23,7 metros e de 15,7 metros. O comprimento equivalente é a soma do comprimento linear da tubulação, que no caso é só os canos PVC, mais a perda de carga equivalente das suas conexões, que eu vou falar mais adiante. Bom, as equações que eu vou utilizar vai ser a primeira delas, a equação de Bernoulli, vai tudo girar em torno dessa equação, que é a altura 1 do ponto 1 mais a pressão do ponto 1 sobre γ, que é a densidade do fluido, mais a velocidade do ponto 1 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, igual a altura do ponto 2 mais a pressão do ponto 2 sobre γ, mais a velocidade do ponto 2 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, mais a perda de carga entre os pontos 1 e 2. Para a gente descobrir a perda de carga, a gente vai usar essa fórmula aqui, que é J vezes L, LE, que significa ser a perda da carga por metro vezes o comprimento equivalente. Para a gente descobrir cada um desses aqui, a perda do comprimento, o comprimento equivalente vai ser, como eu já tinha comentado anteriormente, o comprimento linear da tubulação mais a perda de carga das conexões. E para a gente descobrir a perda de carga por metro, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, que é 8,69 vezes 10 a 5, vezes a vazão em litros por segundo elevado a 1,75, vezes o diâmetro interno da tubulação em questão, do ramal em questão, elevado a menos 4,75. Bom, aqui só para mostrar um desenho do esquema da tubulação que a gente está falando. Aqui estão as cotas de Z1 e Z2 e Z1 menos Z2, que no caso é o nosso MCA. A laje, que mede 20 centímetros. E aqui a tubulação. Esse aqui é o ramal de 50 milímetros. E quando ela passa da laje, ela se transforma num ramal de 25 milímetros, que é o ramal que é o do ponto de distribuição do chuveiro. Aqui temos o ponto 1 e o ponto 2, que são os pontos que a gente vai trabalhar na equação de Bernoulli. Bom, para a gente começar com nossos cálculos, a gente vai fazer uma adaptação dessa equação de Bernoulli. Nós vamos fazer duas adaptações aqui, que a primeira delas vai ser a gente cortar esse valor de P1, da pressão 1, sobre γ, porque nesse ponto aqui, que é no caso lá da saída da caixa d'água, a pressão atmosférica vai ser igual a zero. Então, 0 sobre 1, que no caso é a densidade da água, vai dar igual a zero. Então a gente pode cortar. A segunda coisa que a gente vai poder cortar são as velocidades, tanto do ponto 1 quanto do ponto 2. Porque como a gente está se tratando de um sistema de tubulação fechado, os dois pontos vão ter a mesma velocidade, e isso vai anular tanto o V1 quanto o V2 na equação. Então, o que a gente realmente quer descobrir é esse P2 aqui, que é a pressão de saída da água no ponto 2. Elevado, que é sobre γ, que é a densidade do fluido, no caso que no nosso caso é a água, que é 1. Então, a gente também pode cortar esse γ aqui, restando só o P2.
E a gente readaptando essa equação, a gente vai ter isso aqui, que no caso a pressão do chuveiro vai ser igual a Z1 menos Z2, ou seja, Z1 menos Z2 é a mesma coisa que o metro de coluna d'água, que é 4,6 menos 2,2 igual a 2,4 metros, segundo o desenho ali, menos a perda de carga entre o ponto 1 e o ponto 2. E agora, para a gente descobrir essa perda de carga, a gente vai usar essa equação aqui, que é a perda de carga por metro, vezes o comprimento equivalente, para cada ramal, tanto no de 50 mm quanto no de 25 mm. E no final, os dois serão somados. Bom, aqui estão os valores da perda de carga equivalente nas conexões. Esses valores aqui eles também são tabelados e eles variam um pouco de acordo com cada fabricante das conexões. No caso, aqui de casa a gente utilizou a Amanco, e segundo a tabela da Amanco, são esses valores aqui. Então, no de 50 mm a gente tem, lá no começo, na saída da caixa d'água, a gente tem um registro de gaveta, depois a gente tem alguns joelhos, 3 joelhos, e 2 tipos de T. E aqui estão os valores equivalentes. Somando eles todos, temos um valor de perda de carga de 16,6 metros, e o comprimento linear dessa tubulação de 50 mm é de 7,1 metros. A mesma coisa aqui na tubulação de 25 mm. Temos joelhos, temos um T de 90 graus, um registro e uma válvula de retenção tipo pesado, que é ali que a gente usa para abrir o chuveiro. Somando tudo isso, nós vamos ter uma perda de carga de 10,3 metros e um comprimento linear dessa tubulação de 25 mm de 5,4 metros. Bom, dados esses valores, agora a gente pode calcular a perda de carga em cada ramal. Vamos fazer primeiro aqui dos 50 mm. Então vai ser J vezes LE. Para a gente calcular o nosso J, que é a perda de carga por metro, a gente vai utilizar aquela fórmula que eu já expliquei lá no começo. No caso, a nossa vazão vai ser de 0,06 litros por segundo e o nosso diâmetro interno dos 50 mm é de 44 mm. Então, multiplicando isso aqui tudo, a gente vai conseguir esse valor aqui em MCA por metro. Agora a gente tem que multiplicar o J pelo comprimento equivalente, que a gente já viu antes, na última tabelinha ali, que é a perda de carga mais o comprimento linear, que vai dar um total de 23,7 metros. Multiplicando esses dois valores, a gente vai conseguir esse valor aqui da perda de carga em MCA. Mesma coisa vamos fazer agora para o ramal de 25 mm, que a vazão vai ser a mesma, porque se trata do mesmo sistema de tubulação, só que só vai mudar o diâmetro, que no caso agora é de 21,60 mm. E vamos conseguir esse valor em MCA por metro. Multiplicando pelo comprimento equivalente da tubulação de 25 mm, que é de 15,7 metros, a gente vai encontrar esse valor aqui em MCA. Somando as duas perdas de carga, a gente vai ter uma perda de carga total entre os pontos 1 e 2 de 0,04783 MCA. Agora temos todos os valores necessários para continuar a nossa equação, que é a altura e a perda de carga entre os dois pontos. Então agora a gente vai conseguir descobrir a pressão, jogando todos esses valores na equação de Bernoulli. Então, só recapitulando, a pressão vai ser Z1, nossa cota 1 menos a cota 2, menos a perda de carga entre o ponto 1 e 2. No caso, isso aqui é a mesma coisa que nosso metro de coluna d'água, que a gente já viu antes, que é 2,4 metros, menos a perda de carga que a gente acabou de descobrir, que é de 0,04783 MCA. Isso vai dar um total de 2,352 MCA, ou, convertendo, 23,04 kPa. Bom, terminando as contas, podemos concluir que a pressão aqui de casa é excelente. Segundo a NBR 5626, que trata de instalação predial de água fria, em qualquer caso, a pressão não deve ser inferior a 10 kPa, ou seja, 1,01 MCA aproximadamente. Existe uma exceção para a caixa de descarga, na qual pode haver um pouco menos, no caso de 5 kPa de pressão. Aqui tem duas observações sobre o webinar. A primeira é os valores do diâmetro interno e da perda de carga equivalente das conexões são tabelados, como eu já tinha mencionado anteriormente. E a segunda observação é que todos os outros valores utilizados são os valores reais da minha casa, com exceção do comprimento linear da tubulação, que por falta do projeto hidráulico da casa não foi possível mensurar. Mas eu fiz uma aproximação, medindo aqui dentro de casa, e cheguei nos valores aproximados. Então é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.